Vamos. Já? Eu devia ter vindo de preto. Não. A gente tá no básico mesmo para dar o contraste, dar o fundo. Não, tá toda aí produzida. Brincadeira. A mais charmosa até então foi a convidada mais charmosa. Né? Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do RVC Podcast, uma conversa leve e descontraída para falar sobre riscos versus controles. Eu sou Bruno Traqueia. Eu sou o Leandro Rossato. E vale sempre lembrar, né, Bruno, que a gente não tem nenhuma observação de fazer apologia ou olhar de forma discriminatória para nenhum tipo de classe social, sexo, raça, enfim, é muito pelo contrário, né? A proposta é falar sobre riscos versus controles em todas as esferas possíveis. E é isso, hoje a gente tem mais um convidado para a gente ter aí uma conversa de bar, né? Como você sempre diz, eu uso e me aproprio dessa sua fala, é uma conversa descontraída de bar, para a gente trazer a importância dos riscos e controles em todas as esferas, em todas as possibilidades de trabalho, não ficar só naquela coisa da organização, onde a gente está muito habituado, né? É isso aí. Hoje nós temos uma convidada ilustre, eu posso dizer. Foi minha professora no curso de Arquitetura e Urbanismo, Ana Paula. Muito obrigado, Ana, por participar. Ana, eu gostaria de te agradecer imensamente, assim, aceitar o convite, ter tido aula contigo foi um prazer e foi uma experiência muito boa, e ter você aqui no nosso podcast, eu estou até bastante nervoso por conta disso, viu? Muito obrigado por participar e fala um pouquinho sobre você e depois a gente entra no tema do nosso podcast de hoje. Primeiro, né, obrigada pelo convite, Leandro, Bruno, é um prazer estar aqui. A honra é minha por poder participar dessa iniciativa tão bacana de trazer o olhar, né? Então, me apresentando um pouquinho, o olhar da arquitetura sob essa ótica de riscos e controles, que vocês desafiadoramente se arriscam a falar sobre diversos campos. Então, só me apresentando rapidamente, eu dei aula para o Bruno, né, na Faculdade de Arquitetura. Então, eu sou arquiteta e mestre, docente, e também faço projetos, né? Então tem uma sequência aí nesse campo da arquitetura e do design, atuando desde há um certo tempo, em cursos de graduação, pós-graduação. Hoje eu coordeno o curso de pós-graduação de design de interiores no Senac, dou aula de espaços corporativos também na NeuroArch Academy e fui, na verdade, chamada agora também para dar aula no Instituto de Arquitetura e Design. E além de algumas consultorias, então, esse campo de arquitetura e design sempre me atraíram, desde a minha formação, desde os meus primeiros estágios, e essa experiência na prática, tentando agora conciliar com a docência, desde o meu mestrado, isso tem percorrido aí a minha profissão, o meu campo de atuação. E quero colaborar aqui falando um pouco de riscos e controle versus controle com vocês, numa conversa leve, assim como os meninos já colocaram, de uma forma descontraída, tirando um pouco algum dos tabus, né, meninos e ouvintes, sobre a nossa área de arquitetura e design. É isso mesmo, professor. Obrigado pela introdução. Você viu aí, né, Leandro? A gente tem o background é grande e acho que conversa e falar sobre risco e controles não vai faltar tema aqui, né? Mas vamos lá. Pessoal, o tema de hoje, a gente acabou conversando e trouxe um tema bem específico para poder dar uma direção na nossa conversa, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura e o seu valor agregado e os desafios do novo normal, tentando englobar um pouco a questão do dia a dia, o home office, a dinâmica de espaço e o uso de espaço, né? Eu acho que todo esse período que nós estamos passando, né, do Covid e tudo mais, tem mudado muito a forma da gente viver, a forma de uso de espaço. Bom, eu acho que a gente poderia entrar nesse assunto, professora. E eu acho muito interessante, né, quando os meninos, até numa conversa anterior, né, a gente, poxa,
parece, tem tanta coisa para falar, e tem, né? E quando a gente entra nesse momento específico, muito atípico e peculiar, né, da pandemia, do isolamento, como os olhares se voltaram para esses espaços, né? E os espaços, de uma maneira muito, no primeiro momento, da residência, então esse olhar do interior, de onde se habita, né? Então tem essa referência da casa, do lar, e como que isso se intensificou, o olhar do próprio usuário, do próprio habitante, para a casa onde talvez ele passasse pouco tempo, como transeunte da cidade, ele vivenciava mais a cidade do que a própria moradia. Então, como que ele passa a viver e olhar para essa moradia? E nesse sentido, como que a gente, estando há mais de um ano, já nesse momento, por quantas Infelizmente, fases, né, já mais de um ano, né, um ano e 2 meses quase, por quantas fases, inclusive, só esse período já dá para a gente estabelecer várias fases de olhares para o espaço, não só com relação ao espaço macro, se a gente falar na arquitetura, né, e aí o Bruno percorreu um pouco desse curso, eu digo um pouquinho, porque, né, conhece bastante da área, e o quanto esse olhar do arquiteto macro, do urbanismo, da cidade, o quanto isso foi limitado. Então, esse caminhar, esse vivenciar os espaços coletivos, os espaços públicos, o quanto a aproximação ou a não aproximação agora disso, e como que as pessoas passam a ver esses locais, e indo para um micro ou um espaço de menor escala, residência, um ambiente da própria casa, quanto se alterou por conta desse tempo de convívio, alterando não só o olhar da pessoa, mas as próprias fases, né? No primeiro momento, sem entender quanto tempo ficaria nessa situação, e aí tudo muito adaptado, o quanto era adaptado, o quanto se entendia que aquilo era um home office, e já era o início de um novo formato, inclusive de home office, porque o home office hoje já é diferente de um ano atrás. O home office já não é mais uma adaptação, as pessoas já estão olhando para os espaços internos, né, quer seja num cowork ou na sua residência, esses espaços híbridos de atuação. A gente fala muito dos espaços compartilhados, flexíveis, por conta justamente dessa hibridez de usos, né? Então, é a sala que invadiu o escritório, ou é o escritório que invadiu o quarto, ou é a criança que está tendo aula, ou é a reunião, o que está acontecendo? Então, esse olhar para os espaços, e aí principalmente para os ambientes, tem sido uma característica muito interessante sobre essa ótica da interação, né, da arquitetura e do design de interiores. A gente tem vivido isso, né, Leandro? Até no emocional, né, professora? Essas questões de mudança de espaço, eu acho que tem atingido a gente emocionalmente. A gente acabou ocupando um espaço que não estava projetado para aquilo, né? Isso muda muito. Se vocês me permitirem, eu gostaria de trazer um dado que eu acho que vai de encontro com a questão de valor agregado. Eu ainda sigo muitas páginas da arquitetura, por mais que eu não tenha concluído o curso, eu gosto muito da área e tenho seguido algumas páginas. E no Instagram do CAL Brasil, a presidente trouxe um número que é muito curioso, dizendo que 85% das edificações são feitas sem um engenheiro ou um arquiteto, né? E aí eu acho que vai de encontro a questão do valor agregado, a gente entender toda essa dinâmica, né? Por que a gente ainda tem esse número? Esse número parece que, eu me recordo lá da época da faculdade, que era algo que sempre se permanecia nessa minoria, né? De uso, de contratação desse profissional, de trazer essa mão de obra especializada, toda essa consultoria, enfim. Como que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Como que é a sua visão hoje, professora, com relação a essa percepção e esses números baixos que ainda se persistem, né? A arquitetura, ela tem uma visão, né, acredito eu, da sociedade de uma maneira geral, muito elitista ainda.
né? E isso é algo que nós sempre nos debatemos. E não nós, enquanto só arquitetos, né? Enquanto profissional, classe, né? Classe profissional, mas enquanto sociedade mesmo. Esse entendimento do que o arquiteto faz, da importância do arquiteto, né? Veio, talvez tenha uma questão muito histórica nesse sentido, histórica mesmo, né? De onde pensando na formação da nossa sociedade, os primeiros arquitetos, veio, né, da parte da classe elitista, né, o conhecimento do que a arquitetura faz, e ainda é um trabalho de formiguinha, no sentido de chegar a todas as classes, né, independente, não é classe econômica, mas independente de formação e tudo isso, o que faz o arquiteto? Essa relação da importância da atuação do arquiteto na construção do espaço, e se a gente fala espaço não é algo que se compra nesse sentido. A pessoa para viver precisa de espaço, né? Então é algo intrínseco à vida. Então a pessoa tem essa relação com o espaço desde sempre. E que há um profissional especializado, com um olhar cuidadoso para isso, e isso tem que chegar mais a todas as camadas. O CAL tem feito esse movimento, né, de essas ações possíveis para que isso chegue de uma forma mais uniforme, os conselhos, né, de uma maneira geral, mas o quanto, inclusive, nós, né, arquitetos, conseguimos chegar aos 85%. Quantos arquitetos são formados por ano no Brasil? Né? A gente tem um crescimento aí de faculdades de arquitetura nos últimos anos, então, se a gente pega, eu não tenho esses dados exatos agora, mas qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente complementa depois. Eu tenho esses dados de quantos formandos, de quantos arquitetos, né, tem esse levantamento nos últimos anos. E essa mão de obra, o que tem feito? Eu me questiono muito por conta dessa formação, né, por ser docente, para onde, né, esses arquitetos vão com toda esse conhecimento, e chegar nesses 85%, uma vez que são irregulares, né, como esse último dado que você traz aí do CAL. Como que a gente chega, nesse sentido, aos 85%? Como que a gente se faz representar? E, nesse sentido, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe, meninos? É um trabalho de, talvez, o arquiteto atuar em zonas que ainda sejam desconhecidas para eles, sair da faculdade de arquitetura e entender que todo o campo que envolve projeto de espaço, o arquiteto tem que se fazer presente. Agora, a visão ainda, né, uma cultura que a gente carrega historicamente, porque provém muito dessa classe mais elitista, do arquiteto como o projetista de espaços, numa certa exclusividade, para uma certa classe exclusiva da população. E aí, fica um estigma, um estereótipo de valor, né? Quando você fala de valor agregado, valor agregado em contraponto ao valor monetário. Então, sim. Valor monetário, que, né, se a gente começa a falar é muito, é pouco, isso são bases comparativas, né, o muito ou pouco. Agora, o valor agregado, o quanto disso qualifica onde você passa 24 horas por dia, né, o quanto desse valor, né, o quanto custa um carro, e o quanto custa um projeto que você vai viver, né? O quanto, então, por isso... a hora de trabalho, né, de cada um. A hora de trabalho, né? A gente tem, e eu imagino que não seja só a nossa classe, né, profissional, mas muitas classes no sentido, você está me cobrando isso para resolver em 1 hora, né? Não é em 1 hora que foi resolvido, são 20 anos de experiência, 100 projetos, alguns perrengues, muita ralação, e que todo esse processo consegue com que eu resolva, faz com que eu resolva em 1 hora esse é o problema. Tem até uma brincadeira, um vídeo que fala da questão do valor agregado, né, de cada profissional,
e como que ele é visto perante ao contratante, né? Que é um chaveiro que ele vai lá para abrir e pegar a chave do carro que o rapaz deixou dentro do carro, e ele fala, poxa, mas você não demorou nem um minuto, você tá me cobrando X valor? Aí ele falou assim, não, tudo bem, você não quer pagar? Ele colocou a chave de novo e fechou o carro. Falou assim, então, você vai conseguir pegar sem o profissional adequado, né? Eu queria... Pode falar, Bruno, continua. Não, continua aí. Depois eu só queria trazer um outro ponto. Existe também um paradigma com relação aos custos da contratação de um profissional de arquitetura, né? Eu acho que também da parte contratante, ou um potencial cliente, ele tem que se permitir ao menos fazer um orçamento. Eu acho que isso também é alguma barreira que vocês precisam, né? Vocês, profissionais de arquitetura, precisam quebrar e trazer que, olha, vamos, né, ter uma conversa, fazer uma conversa. Acho que o Leandro tem uns pontos aí para falar sobre isso. Não, então, aproveitando até o que a Ana tinha dito e sobre o que você acabou de discorrer também, eu ia tentar fazer um contraponto no sentido, né, do valor agregado, né? Quanto eu, como estou contratando um serviço, decido assumir o meu risco no sentido de que se eu tiver um profissional adequado, que tenha know-how e conhecimento e toda uma estrutura por trás, eu vou elevar o meu custo desse meu orçamento, eu vou despender um valor maior, mas em contrapartida eu vou diminuir os meus riscos e eu vou trazer essa probabilidade muito baixa. Em contrapartida, se eu tomar a decisão de elevar o meu risco, ela vai estar muito mais atrelada no momento onde que eu não faço uma contratação de um profissional específico, por exemplo, saindo um pouco desse universo, mas trazendo em outros universos, se eu preciso fazer uma troca de encanamento, eu não vou chamar um eletricista para fazer essa execução, eu vou chamar um encanador. Então eu posso ter um custo maior para um serviço específico, mas eu vou diminuir essa minha margem do risco. Eu acho que esse contraponto, ele é muito claro, mas ele é muito mais consistente e também muito mais forte quando a gente passa por essa situação, quando a gente, pessoa, indivíduo, decide tomar as nossas decisões e assumir os nossos próprios riscos. Sim. Então, acho que é isso que o Bruno estava falando, né? Até para também trazer esses exemplos. E a gente sempre fala, mas isso não acontece comigo. Eu ouvi falar, não, aconteceu comigo e eu fui fato disso daí. Eu decidi fazer uma reforma, estender uma área, e vou até falar mais baixo, apesar das pessoas vão ouvir. Enfim, eu não fui atrás da RT porque eu fui buscar as informações e aonde eu moro disse, não há necessidade de você fazer porque o fundo da sua casa é uma extensão, não precisa, enfim. Então eu assumi esse risco de ter alguns problemas futuros que eu ainda não sei quais são e também pela não contratação de um profissional específico para isso. E o risco qual foi? Talvez o meu planejamento não aconteceu da forma com que eu esperava, porque eu poderia ter um valor fechado com um profissional específico, no caso uma arquiteta, para me traçar o projeto, traçar o cronograma e o cumprimento dos valores e do atendimento ao cumprimento do cronograma. Fornecedor, mão de obra. Tudo, enfim. Então, eu ia elevar o valor do custo, mas eu posso ter tido custos adicionais não esperados nessa não contratação, aumentei os meus riscos por acontecerem coisas que não estavam previstas, e essa é a nossa realidade ainda, né? Então, o quão é importante hoje, depois dessa minha experiência, de que as questões de valores, elas estão muito atreladas aonde você quer assumir esse risco, e o quão é importante você ter um profissional específico para executar essa atividade, por isso que é o valor agregado, né? Sim. Foi ótimo você trazer essa sua experiência, Leandro, porque eu imagino que tenha um rebatimento não vou falar 100%, então vamos trabalhar ali acima dos 90% de quem ouve, né, essa nossa conversa, que alguém já tenha se arriscado em maior ou menor grau. Então, falando de riscos, né, é um risco assumido em maior ou menor grau, dependendo da escala de intervenção, dependendo da quantidade de intervenção. Então, o quanto esses riscos são assumidos em maior ou menor grau, né? Sim. A gente está falando de risco de qualquer jeito. Tem uma questão que, né, já falando de valores e valores monetários, e principalmente, claro, não que seja menos relevante, mas geralmente olha-se o orçamento, né, o valor do profissional, o valor, então, se a gente está falando de arquitetura, não temos como fugir o valor da obra, o custo total, né, dessa mobilização, seja uma construção nova, uma reforma, e principalmente reformas, né, a grande maioria são reformas, como você comentou. Se a gente, o que é projeto? Projeto é planejar, projeto é ver lá na frente. Então, tudo que a gente projeta, a gente está projetando, então
tem um caminho, tem um planejamento, né? Tem planejamento, a gente acaba diminuindo riscos para qualquer área. Tudo que se faz planejadamente, diminui-se riscos. E uma informação, a gente tendo planejamento, consequentemente, a gente vai ter controles para mitigar situações porque elas já estão planejadas, elas já estão desenhadas num projeto. Diferente do que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não tive o planejamento, não consegui identificar quais eram os possíveis riscos, porque as coisas iam acontecendo uma atrás da outra, porque não teve um planejamento sobre isso, né? Então, além de aumentar o meu risco, eu estava descoberto de qualquer tipo de controle, né? Para você é tudo a toque de caixa, né? E aí tudo atrelado à perda financeira. Né? Tem essa relação também, valor monetário, de tempo, que foi interessante, né, que o Bruno levantou aqui também, esse risco do tempo. Sim. O tempo, muitos, né, falam, é a nossa preciosidade agora, e se a gente fala de tempo, de obra, de projeto, é otimização de tempo. Um próprio orçamento, quando, né, a gente imagina, vou usar uma especificação um pouco mais, cara, sei lá, um exemplo de um acabamento, né, que acho que todo mundo possa compartilhar de experiências desse tipo. Então, um acabamento. Nossa, esse aqui custa R$2 um metro quadrado a mais. Tá, isso significa quanto da sua obra? Será que não é aqui que dá para a gente valorizar? E isso você consegue economizando aquele cimento a mais que você não calculou e que você comprou a mais? Que risco que você está assumindo? E como que você pode ter o controle disso? Eu imagino que aqui vá mais ou menos 3 metros cúbicos de areia. Eu imagino mais ou menos, e aí depois o mais ou menos, né, como que vira isso? As perdas, então quando você já tem uma experiência, você sabe calcular o quanto de perda, o quanto que tem que comprar mais de próprio material, porque você sabe que aquele material vai ter perda, você sabe que num complemento você não vai encontrar a mesma cor, em lotes distintos, a mesma especificação muda, então tem alguns casos que são bem próximos, né, acho que do dia a dia das famílias, que a gente pode diminuir o risco, e o quanto a gente também, claro, né, quem não contrata o arquiteto, tem esse controle, o quanto um olhar peculiar e já especializado na área pode diminuir os riscos, e o quanto, inclusive, a pessoa pode assumir o controle, porque o projeto também permite com que, já que é um planejamento, que a pessoa assuma certos controles, há essa liberdade, porque foi planejado. Exatamente. Então, o controle até de decidir quando que fará essa obra, o controle de identificar, olha, o projeto está aqui, mas eu consigo fazer essa primeira etapa, essa enquanto segunda etapa e uma terceira etapa. Então, se for planejado, o controle para quem é o contratante também fica melhor, né? Fica maior. Sim. E eu acho que o que é mais complicado também nessa situação é a expectativa, né? O não atendimento da sua expectativa diante da adversidade que você não espera, por exemplo. Se eu puder trazer um outro exemplo do que aconteceu de fato nesse meu projeto da obra, no período de pandemia, tá em casa e você acha que você é capaz de fazer tudo, enfim. Isso já linkando com o nosso tema, que é o desafio do novo normal, né? Exatamente. Porque a gente passa muito mais tempo em casa e estamos muito mais tempo em casa, então essa necessidade de transformação, pelo menos para mim, foi um fator preponderante, e eu passei por várias fases de transformações dentro de casa, em buscar novos projetos, enfim, mas retomando as questões dessa minha reforma, que foi a minha área externa, a metade da minha parede ela era de muro de arrimo, então eram umas rochas muito grandes que tinham, e por sinal eu achava muito bonito. Só que naquela, eu, né, no meu achismo, né, não, eu acho que só concretar, sobe reto, não, porque precisa fazer isso, aí vem um que, não, precisa fazer isso. Enfim, nessa de que tinha 3 pessoas decidindo o que ia se fazer, e eu tinha menos propriedade, eu perdi, acho que mais de quase 20 centímetros de parede, porque foi colocado tanta cimento, tanto tijolinho, tanto grade de ferro, que eu esqueci o nome de sustentação, e aí produto para selar, e assim, eu perdi praticamente quase que 20 centímetros do meu fundo do quintal, você entendeu? Porque se tivesse um técnico especialista, aí é aquela questão, né? O quanto você quer assumir o risco por conta de você achar que o monetário, vou economizar porque eu não orcei X valor para a contratação.
Muito pelo contrário. Hoje, se eu for tomar qualquer decisão frente a uma reforma, a primeira coisa que eu vou fazer é como o Bruno trouxe. Eu vou considerar buscar um profissional específico, porque tem o know-how para isso, porque com certeza as coisas vão ficar muito mais mapeadas e muito mais claras. E no final das contas, a minha expectativa vai ser atendida, que eu acho que é o ponto mais importante de tudo isso, né? E que não tem preço em você ter a sua expectativa atendida diante do que você deseja, né? O desejo não tem preço, né? Então, acho que foi a minha lição, né? Nesse sentido. E eu ia falar professora de novo, já ia levar uma bronca aqui ao vivo, né? E Ana... Ela pode dar nota baixa, hein? Pode. Tá vendo? Aí eu vou reprovar. E Ana, pegando esse gancho do Leandro, a gente tem aquela questão de você trabalhar melhor o espaço para ele, porque ele cria uma expectativa do que ele já veio, aspirante a design, arquiteto também, que ele gosta muito da área, ele já veio desenhando alguma coisa que ele tinha de expectativa, dentro de um pensamento ali, e aí vem o profissional dando essa consultoria, mostrando, olha, e aqui, e ali. Eu acho que funciona assim, professora, no dia a dia? Como que funciona isso? Hoje em dia, né, principalmente, a gente fala que é tão... Né, a gente começou uma conversa falando que é tão distante, né, do grande público. Por outro lado, as pessoas, elas têm uma familiaridade no sentido de já sabem o que o arquiteto faz, né? Não é um ser desconhecido. O que antigamente falava, nossa, né, projeta só grandes espaços, elitistas. Não, as pessoas já sabem. Então, isso já diminui risco. Por quê? Primeiro, já tem o conhecimento da profissão e do profissional e o que ele faz. Então, essa abordagem é mais clara quando alguém nos contrata ou alguém nos chama. E por conta, inclusive, de referências, né, as pessoas quando procuram, provavelmente, um designer, um arquiteto, né, imagino, que todos já saibam, já tenham as expectativas formuladas na cabeça, como o Leandro colocou. Então, as expectativas, elas estão lá no alto, né? A gente fala sempre assim, o primeiro telefonema do cliente é a máxima expectativa, porque ele está carregando tantos sonhos, tantas possibilidades, e ele não vem hoje com esse balde vazio, né, que eu falo, inclusive nas minhas aulas, vem com o balde vazio e a gente que vai colocando referências. Não, ele vem com o balde transbordando. Por quê? Porque nós somos seres visuais, né? Nós somos, sim, somos contaminados 90% visualmente. E aí, o que nós vemos hoje em tela? Imagem, foto, referência, imagem, nós somos inundados com essas imagens. E aí o cliente chega muitas vezes com essas imagens. Até que ponto é referência ou não, cabe ao arquiteto, ao designer, traduzir isso. Né? Então, traduzir em que sentido? Às vezes ele mostra uma sala gigantesca, que realmente é belo diante do que ele quer contemplar. Agora, ele não tem todo aquele espaço. Aquele sofá precisaria de 3 vezes a sala que ele tem. Então, daquilo, como que a gente interpreta, tirando como princípio a necessidade dele e as preferências dele? Eu não gosto muito da palavra de gosto, né? O Bruno já sabe disso, é muito subjetivo, gosto, não gosto, mas por isso que um olhar mais aprimorado, o belo tem que ser contemplado, a vida tem que ser bela, né? E tem que ser bela no sentido máximo, e os espaços, eles têm que ter uma relação de que cumpra a necessidade, e dentro de todas essas imagens, essas referências, como que o profissional traduz isso diante de, né, de espaços possíveis, orçamentos possíveis. Então, que risco, inclusive, agora colocando os arquitetos aqui na Berlinda, que riscos e controles os arquitetos têm e assumem quando, né, o Leandro falou de uma maneira tão feliz das expectativas, quando não atendem às expectativas. Então, esse olhar é muito cuidadoso e cada vez mais, não é à toa que a arquitetura está na área de humanas, tá? Vamos aproveitar então esse... Os arquitetos, não, adoro todos, inclusive porque se não fossem os engenheiros, nossos prédios não parariam em pé, e se não fossem os arquitetos, a engenharia não teria graça, né, trazendo para um discurso, um vocabulário muito, né, heterogêneo aqui, nessa nossa conversa.
Então, como que a gente trabalha essa possibilidade? O arquiteto, ele tem esse olhar peculiar, esse olhar de humanas, né, não é à toa. Então, essa proximidade, esse atendimento, essa aproximação, que não é uma aproximação a partir de imagens, é uma aproximação a partir daquele contato físico, aquele estar disponível. Por quê? A pessoa está andando com a família e fala, olha olha aquele objeto, tira a foto e manda para o arquiteto, e a gente fala, nossa, e não é à toa que muitos dos clientes acabam se tornando amigos. Sim. Então, essa relação é muito prazerosa nesse sentido, né? Então, até que ponto muitas das ofertas, não dá para falar que existem projetos padrões, do mesmo jeito que não existe um método único de fazer projeto. Por quê? Cada pessoa é uma pessoa. Cada projeto é um projeto. O projeto, eu inclusive falei isso na aula da pós ontem, os alunos fazendo espaços muito distintos para um mesmo programa e uma mesma pessoa, né? Olha só quanta possibilidade, era um espaço mínimo, e não é, tem espaço de sobra, não, eram dimensões mínimas diante de uma necessidade, e o perfil do usuário era o mesmo. Saíram 5 possibilidades. Então, claro, então é muito interessante, né, que risco se assume, o Bruno levantou muito bem, ao não ter essa proximidade com quem atende. O projeto é algo único, então esse risco, né, o quanto se assume e se entende que há um risco nessa forma de contratação, que não é a mesma, o mesmo atendimento como uma outra forma de, né, de contratação, de aproximação. Então, acho que é válido, sim, levantar essa questão, principalmente nesse momento, né? Não tem o melhor ou o pior, tem que se entender qual o formato que eu quero adotar. Se eu quero pagar tanto, eu sei que eu vou ter esse serviço atendido, eu não vou ter outras questões atendidas. E aí, ao mesmo tempo que eu assumo certos riscos, entendendo isso, eu tenho que ter um controle diante desses riscos que eu assumi. Não dá para ter controle, né? Como vocês falam muito nesse sentido, e é muito plausível essa conversa, né? Quando vocês fazem essa versus, né? Eu acho essa conexão, né, com versus, vida, né? E ao mesmo tempo contraditório, mas é muito próximo, porque não dá para falar de risco sem falar de controle. É isso aí. Exatamente. Não dá, sempre, né? Ligado, Sam. E, professora, Bruno, deixa só eu concluir um outro pensamento que a professora falou de quanto... Ela vai matar a gente agora, porque a gente verdade. Eu estou anotando aqui umas 400 vezes. Então, vou retificar. Deixa eu fazer uma posição que a Ana trouxe, quanto de memória fotográfica a gente é muito impulsionado. Hoje, levando a minha mãe no médico, de novo, eu acho interessante a gente trazer essa coisa do fato real, né? Levando a minha mãe no médico, ela acabou me relatando uma situação de que tem uma das vizinhas dela está passando por esse processo de reforma e que ela decidiu, assumiu a responsabilidade e elevou o risco em não fazer nenhum tipo de contratação de um arquiteto, enfim, de uma empresa de consultoria, mais especificamente de um arquiteto. E ela veio com essa memória fotográfica das buscas que ela tinha, de que a reforma dela tinha que estar dentro de um plano visual que ela tinha buscado e que ela almejava chegar naquele resultado. Enfim, de uma forma muito sucinta, os retornos, né, que ela deu para minha mãe, que foi o que a minha mãe acabou falando para mim, que os problemas que ela teve é que nenhuma das paredes ficaram alinhadas, que nenhuma das expectativas delas foram atendidas, porque as dimensões do que ela via de tamanho não adequava ao espaço físico que ela tinha. Então, as questões de mobília também tiveram muitos problemas. Piso sendo colocado sobre piso, e aí acabou que acho que um dos pisos craquelou, eu não sei se usou o produto ideal, enfim. Então, às vezes, são essas pequenas artimanhas que a gente vai só no resultado final, baseado naquilo que a gente vê, e a gente esquece que todo esse processo de um profissional e o trabalho, ele vai sim, de fato, mitigar e identificar numa maior amplitude todos os possíveis controles. E como o Bruno sempre fala, os riscos vão estar muito mais evidentes e os controles vão
de uma forma muito razoável, né, Bruno, que é esse comparativo que a gente faz, o controle de uma forma muito razoável vai estar muito mais identificado. E com certeza, eu hoje tenho como experiência que o seu orçamento final, ele vai ser menos comprometido que se você já soubesse que eu vou trabalhar com um orçamento X já pré-definido, né? Então é triste da gente ouvir que essa nossa realidade ainda se baseia no nosso achismo, né? Ou numa memória, numa expectativa que a gente almeja, e esquece que para chegar naquele resultado tem várias subatividades que a gente, né, não tem esse entendimento. Então eu fiquei até, de certa forma, triste pela vizinha da minha mãe, porque a obra de um mês já está se inteirando há 3 meses e ela não consegue concluir, né? E olha o impacto dessa frustração, né? Sim. Cara, psicológico, para a família, para casa, para tudo. E aí pega o momento que a gente está passando, né? Aumento de estresse, de irritabilidade, o psicológico abalado, né? Sem dúvida, né? E o quanto isso poderia ser evitado, né? Se a gente pensa que eu estou pagando um profissional a mais, porque, né, às vezes passa isso, né, pela cabeça. Eu estou pagando um profissional a mais, que esse dinheiro poderia ser usado. Não vou falar que o Leandro pensou não, assim. Mas esse foi o meu pensamento, Ana. Não, e por que, Leandro? Porque é isso, né? O quanto esse profissional custa e o quanto esse dinheiro, porque realmente, num primeiro momento, e não vou tirar né, a crença, porque é isso mesmo, num primeiro momento, gente, se a gente fala em alguns valores, em alguns mil que seja, o quanto a população, né, precisa trabalhar para ganhar aquilo. Né? Mas, então, me permite uma observação, por exemplo, desculpa eu interromper, Ana, mas se eu preciso arrumar meu dente, eu vou em qual profissional? No dentista. Então, é engraçado como a gente ainda tem esses paradoxos que são meio contraditórios, né? Se eu vou fazer um serviço de decoração, de arquitetura, por que eu não vou contratar um profissional específico, enfim? Mas hoje eu tenho propriedade por conta dos exemplos que eu tive. Mas se eu estou doente, eu vou no médico, né? Se eu tenho um problema no dentista, de dente, eu vou no dentista, enfim. Desculpa eu interromper, mas eu achei essa análise interessante. Fazendo uma brincadeira aqui, o do médico, primeiro você vai no Google e depois você vai no médico. Hoje sim. Tem pessoas que vai no doutor consulta, né? Mas cada um assume o seu risco, né? Enfim. Não, e foi ótimo ambas as interferências, porque é o gancho, né, da nossa conversa aqui, o quanto a gente entende né, a necessidade do profissional e o quanto a gente vai no Google, pega uma ideia. Eu adoro, o Bruno sabe que eu adoro essa coisa da ideia, a ideia todo mundo tem, gente, ideia todo mundo tem, e aí o Google possibilita várias ideias, inclusive formas de contratações distintas, né? Olha, esse projeto aqui muito rápido e certo, né? É muito rápido, só que eu não sei se ele é certeiro, mas ele é rápido. Então, assim, eu estou contratando diante de riscos e controles algo rápido, é isso que eu quero. Sim. Será que as pessoas têm a consciência, né, nesse sentido? Por exemplo, e eu também tenho, né, uma certa pena da vizinha da sua mãe, justamente por essas condições que vocês levantaram, porque, inclusive, a gente tem visto uma mobilização de reformas, eu, pelo menos, aqui na minha rua, tem 3 casas reformando, tá? Aqui então, onde eu moro. Não passa longe, não passa longe. Não tem arquitetos, não tem profissionais, eu sei disso, porque, claro, é uma reforminha que começa, vamos então falar das reformas nesse momento de pandemia, começa numa reforminha. E aí, a reforminha que pode puxar, mas eu já estou fazendo isso, e eu sempre ouvia isso, o problema da reforma é porque a reforma começa numa troca de pia e termina numa casa nova. Caramba! Eu sempre ouvi isso, porque já que está fazendo isso... E trocar a pia não é só trocar pia, é trocar sifão, é trocar encanamento, é trocar não sei o quê. Mas já quebrou o piso? Muda o piso do quintal que está velho, muda e que só vai custar o piso do quintal a mais, vamos colocar aqui na conta. E aí, coitada, né? Uma pena nesse sentido da vizinha da sua mãe, né? Por quê? Vamos pensar no custo.
ela pensou que teria que tirar todo o piso, fazer o novo contrapiso, colocar um piso em cima, e além disso, né, o profissional da arquitetura ainda pensa na paginação. Quem não sabe, gente, o pessoal da arquitetura ainda pensa por onde começa o piso para ter menos recorte, pensa num piso, num rejunte coincidir com o piso da outro ambiente, pensa em como que vai encaixar o rodapé com o outro rodapé. Eu tive que praticamente colocar um outro revestimento, porque me faltou uma peça, e aí, de repente, quando eu fui procurar, a peça já não tinha mais. Estava fora de linha. Porque não foi pensado. Olha o exemplo que você trouxe e a situação que aconteceu comigo, você entendeu? Por conta do recorte, né? Porque eu vi o cara quebrando e jogando, quebrando e jogando. Aí eu falava, mas você não pode guardar? É meu, né? Eu paguei por isso, sei lá. Não vai dar. Não joga assim, não. Foi caro. Foi caro. Aí faltou um. Aí, a gente não faz nada. Eu tive que comprar um outro. E aí falei, tire e vamos colocar um novo. Mas, por favor, cuida. Caixa, né? Aí eu, por precaução e fora do controle, comprei 1 metro a mais. Aí me sobrou um monte de piso. Isso. Olha, aí o custo de não ter orçado, de não ter contratado um especialista, um arquiteto específico, eu acabei tendo um custo muito maior do que o esperado, né? É muito interessante, porque agora me veio à memória que talvez a vizinha da sua mãe, além dela ter feito, né, uma conta muito por cima, né, e rápida, talvez se deu algum problema no novo piso, ela não só perdeu o novo piso, não só o piso antigo que ela vai ter que retirar, como o piso que ela acabou de comprar. E é bem capaz dela não achar esse piso que ela gostou tanto de novo. Sim. Sim. Né? O revestir, como fala, a argamassa, né? O gasto da argamassa, o preparo que usou. O Bruno, eu não vou. Fora o cabelo, né, que tá perdendo, e o omeprazol que tá comprando com a dor de estômago, né? Não, enfim, coitado, gente. As noites de sono, enfim. A Ana falou um ponto, Bruno, e eu estava pesquisando aqui, eu acho que vai muito de encontro com uma notícia que eu acabei de buscar aqui. Ela percebeu o aumento dessas pequenas reformas, e eu também percebi isso de forma muito fácil aqui no condomínio onde eu moro, que tem ruas que tem 4, 5 caçambas. Eu estou com uma informação aqui, só queria compartilhar também. Aqui, eu não vou dizer a fonte, mas enfim, aqui dizem que números divulgados indicam que a demanda por serviço de arquitetura e construção cresceu 300% durante a pandemia. Os dados também mostram que os serviços fechados aumentaram 3 vezes em atendimento e consultoria. Além disso, o ticket médio dos clientes foi 150 maior em comparação a 2019 e a quantidade de projetos subiu 45%. Porém, as obras tiveram uma redução natural, resultado do que pode ser explicado pela adoção das medidas de distanciamento social. E muito deve ter acontecido também esses tipos de contratações não devidas, como aconteceu com essa vizinha da minha mãe, mesmo comigo, né? Por conta de, vou fazer do jeito que eu acho, né? Porque o aumento realmente foi considerável, e aqui é fato e muito visível, né? Desse aumento das pequenas reformas, né? Eu só queria complementar que é essa relação mesmo hoje, viu, Leandro? Essa fonte sua é o que a gente tem visto mesmo. As obras, por conta desse abre e fecha, a gente sofreu mesmo. Tanto que tem obra aqui que era para terminar antes do carnaval, e hoje espero que termine semana que vem, mas justamente os condomínios, eles fecham, né? Principalmente condomínios, né? E também quando são reformas onde o usuário está dentro. As que se mantiveram, exatamente, obras onde não há um controle coletivo, então casas, e as pessoas não estão morando em casa. Isso como experiência de projeto mais residencial. E os projetos fizeram-se, né, aceleraram nesse sentido, porque as pessoas, de novo, assumem riscos, mas o projeto, ele pode ser, né, pode continuar. Ele pode dar, né, as pessoas podem planejar. E aí, essa pandemia, esse planejamento, talvez seja um ponto-chave de planejamento, né? Diante de tantas incertezas e indefinições, eu posso planejar, eu posso me organizar, e aí o projeto faz sentido. Sim. Né? Nesse aspecto, agora, obra já tem uma certa relação por conta desse contato físico mesmo.
Sim. Eu acho que vale repetir também, se permitir consultar e trazer um profissional para dentro do que você tem de projeto, que a gente, como a professora Ana falou, a gente sempre traz muita bagagem, né, profissional, então, já que a gente tem facilidade, o acesso a muita informação, se permitir levar isso para um profissional, entender como que a gente consegue trabalhar da melhor forma aquele espaço, e aí entender também os custos, né? Você trazendo um profissional, você tem. A gente citou aqui diversos ganhos, né? Que a gente chama, dentro da nossa área, diversos controles que vão mitigar de forma razoável os riscos que você possivelmente possa ter. E os riscos, acho que o Leandro está passando por algumas situações também, são algo que não estava planejado. Então, a gente nem imaginava que poderia acontecer. E que eles estão cascateando até hoje, né? Porque, por exemplo, a caída da água, não tinha uma percepção de que eu tinha que ter um estudo frente à caída da água. Então, hoje, uma parte que eu tenho coberta, a vazão da água é pequena pela quantidade de água. Então, tá transbordando água. Então, assim, as coisas vão acontecendo ao longo do fato que vai ocorrer, sem que eu pudesse ter pensado de uma forma planejada, né? Você precisou da chuva para perceber que tinha um problema. Mas aí já foi, aí passou 2-3 meses. E qual a garantia que você tem com relação a esse serviço prestado? Né? Zero, nenhum. Eu acho que está muito claro, assim, né, nesse bate-papo, assim, a importância e o valor agregado do profissional de arquitetura, ou até mesmo de engenharia, enfim. Mas vocês querem trazer mais alguma coisa, alguma experiência? Não, é só lembrando, né, Bruno, que no episódio de hoje a gente está falando de arquitetura, né, com essa analogia de riscos versus controles. A gente está trazendo uma profissional da área aí, a Ana. Ana, acho que é um espaço também para você divulgar suas redes sociais. Então, não sei, você quer deixar aí suas redes sociais? Acho que é uma forma da gente também, né, mostrar você como profissional aí dentro do nosso canal. Então, como que a nossa audiência te encontra, sociais. Né? Até para projetos, até para entender um pouco mais sobre a pós-graduação e bom, e aí é a infinidade, né? Eu quero primeiro agradecer esse bate-papo super gostoso e agradecer a quem nos ouve também. Falar que a gente falou só um pouquinho, né, dessa área de arquitetura, de design um pouco, e para quem tem interesse, sim, assumir riscos e controles, desde que, né, entenda até onde são os riscos assumidos, da importância de se contratar um profissional da área, puxando um pouco o que o Bruno falou lá no começo, né, se permitir pelo menos fazer um orçamento. E, né, se a questão for custo, né, a gente fala do orçamento porque geralmente a questão é o custo, e a partir disso, entender quais as qualidades de contratar um profissional como esse. Essa assessoria, né, se for o caso, uma consultoria, porque muitas vezes não é necessário um projeto completo, né, se for um projeto de grande porte, um projeto para empresas, claro, a gente chega num nível de projeto, de detalhamento, de desenhar quase que, né, a porca ali né, desde que necessário. Mas não precisa disso. Esse olhar do profissional, né, do projetista, do profissional da arquitetura, nesse sentido mesmo, de uma consultoria. Eu acho que essa é uma possibilidade já de uma primeira aproximação. O Bruno tinha comentado essa porcentagem do 85%, talvez, né, e eu fico muito pensando nesse sentido, como aproximar de uma grande massa a partir do momento em que a pessoa se permite, né, se permite ter menos riscos, ela se permite fazer, se aproximar da área de arquitetura, né, falando aqui da nossa área. Então, ela se permite chamar alguém para ou dar um orçamento, e aí a pessoa, com certeza o profissional, ele vai explicar o que a gente faz. Então, além disso, ela tem essa possibilidade de entender um pouco mais do que a gente faz. Então, se permitir, já é diminuir os riscos, né? A pessoa, não, ok, não fechou um contrato, mas não tem uma forma única, inclusive, de fazer contrato. Sim. Muitos estão revendo essas formas, né? Inclusive, as etapas de projeto, elas estão se alterando. Olha, diante da pandemia,
não é projeto, um estudo, um básico, um executivo, como a gente fazia. Muitas consultorias estão acontecendo, e aí o que a pessoa precisa? Olha, ela precisa especificações nesse sentido. Além disso, o arquiteto ele tem essa rede que, como o Leandro colocou, às vezes não é um trabalho muito do arquiteto, mas o arquiteto olha aquele espaço e fala, aqui o seu problema é de elétrica. Então, eu vou chamar alguém de elétrica, e aí você também sinta-se à vontade em contratar quem eu te indicar ou não, mas essa relação muito de... O direcionamento, né? Dá um direcionamento, isso. Então, o que a gente pode colaborar nesse sentido para que diminuam-se os riscos, para que o usuário tenha mais controle, né, diante dessas possibilidades infinitas de atuação do arquiteto, do designer. Então, acho muito interessante e já me coloco aqui para o que vocês quiserem, se caso hajam sugestões, e aí a gente vem aqui e traz mais falando desse momento específico, porque acho muito interessante mesmo, para que isso chegue, inclusive, no grande público, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, inclusive, se alguém quiser levantar. O meu Insta é ana.pcoelho, e confesso que estou agora me familiarizando com tudo isso, mas quem digitar meu nome aí pelas redes vai encontrar, ora como autora do livro, tal, ora como alguma coisa ali na academia, então vocês vão me encontrar aí meio flaner pela área da arquitetura e do design, mas sintam-se à vontade para consultorias, para que a gente fale para aulas, para cursos, inclusive eu faço com ex-alunos, não são nem mais meus alunos, algumas conversas, algumas lives, o Bruno de vez em quando entra ali, quando possível, né, Bruno, porque a gente sabe como que justamente nessa aproximação do discurso do trabalho final de graduação, porque eu acho muito válido essa transição, inclusive, da academia para os primeiros anos de mercado, é algo que eu quero muito, né, conversar com os alunos, por que os escritórios falam a respeito de alunos inexperientes e os alunos reclamam que não se paga o justo e querem, né, por que tem duas balanças aí contraditórias e todo mundo tentando chegar numa mesma linguagem? Então, me questiono muito também com relação à formação, à construção do ensino da arquitetura, e fico aqui à disposição de vocês para trazer, e principalmente para o grande público aqui que nos ouve, para que tirem suas dúvidas, para que a gente fale mais de arquitetura, me coloco à disposição, e é sempre um prazer, meninos, o convite, adorei o convite. Quebrar esse paradigma, né? Sim, sem dúvida. Eu queria aproveitar até agradecer um grande amigo que participou do teu projeto no Instagram, que é o Edmilson. Eu não podia deixar de agradecer ele, deixar aqui um grande abraço para esse meu grande irmão. Mas estou imensamente grato, professora. Eu vou insistir em professora, sim, pelo teu aceite do convite. Para mim, acho que está claro assim, que eu estou muito feliz com tudo isso, a gente poder construir essa parceria, poder falar de arquitetura, que é um assunto que eu gosto muito, poder fazer essa relação com riscos versus controles e trazer isso para o nosso público, né, para a nossa audiência, né? Quebrar alguns paradigmas, mostrar que existe risco, sim, em diversas áreas, e o risco ele está aí, o risco e controle ele está no nosso dia a dia, em diversas frentes, e a gente se depara com isso todo dia, né? Sim. Quem está acompanhando nossas redes consegue perceber isso nos assuntos que a gente tem abordado aqui, e quem não está acompanhando, siga a gente no Instagram, no @RVC Podcast. Estamos também no YouTube com o nosso canal e nos principais agregadores de Spotify. Professora, mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu tô extasiado aqui de felicidade por ter recebido a senhora no nosso podcast. Eu vou deixar uma mensagem. Para mim, acho que das minhas experiências, né, do risco que eu coloquei, enfim, da falta de controle que eu estava
não preparado pelas adversidades que eu tive, eu acho que a arquitetura para mim hoje é uma necessidade. É uma necessidade tanto quanto eu tenho que ir ao dentista, tanto quanto eu tenho que ir ao médico, tanto quanto eu tenho que comprar comida no mercado, enfim. Então acho que eu vou sempre reconsiderar essa situação e mudar esse meu mindset, porque quando a gente tem de fato um custo orçado, planejado e sabe que ele é realizado e o esperado, você não vai ter nenhuma adversidade fora disso, né? Diferente do que aconteceu comigo. Então, para mim, a minha mensagem é: a arquitetura é uma necessidade, enfim. E agradecer também, Ana, por, né, fazer com que a gente possa falar sobre riscos versus controle dentro de um ambiente que você tem tanta propriedade e tanto conhecimento, que é da arquitetura, e que a gente possa disseminar essa forma de riscos e controles para todas as possibilidades, né, e conhecimentos e trocar experiência. Acho que esse é o intuito, né, Bruno? Da gente trocar experiência. A gente não está aqui para ditar o meu conhecimento ou a minha verdade absoluta, mas aprender também. Eu acho que hoje foi muito de aprender com você o quanto a gente pode nos precaver, né? Sim. E eu quero parabenizar a iniciativa de vocês. De um tema muito importante, né? Da forma com que vocês trazem o assunto. Quero só parabenizar e desejar muito sucesso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais então, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, tchau.